nosso corpo, ele é animal. A mente é racional. A consciência é acima do racional. Pode ser divino ou espiritual. Transcendental. Transcendental. É o que nos transcende. Transcende. E aí, quando a gente faz essa transcendência, a vida começa a fazer sentido. Né? Porque agora tu consegue viver. Agora tu consegue pensar. Antes você era esse movimento mental incessante que você não tinha controle. Agora você observa. Agora você tem... As pessoas dizem, livre-arbítrio existe. Sim, ele existe. Mas isso não quer dizer que você o exerce. Essa é uma reação condicionada. Exatamente. Exercer outra história. Outro departamento. Que eu tenho que me observar, né? Para exercer um claro. livre-arbítrio. Senão ele não existe. E para te observar, tu tem que te separar. Né? Porque se tu tá imerso, tu não consegue te observar. Sim, de fora. Perfeito. Bru, vamos botar alguns livros aí do Jacó? Vamos lá. Dia da Criatividade. Escritor Jacó Petri afirma que a criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida no livro Seja Singular. O que esse livro traz para a gente, querido? Seja Singular é uma tentativa, eu escrevi ele em parceria com o Valdir Bündchen, que é o pai da Gisele Bündchen. Que legal. Que na verdade foi assim, um dos meus grandes mentores ao longo de uma fase importante da minha vida. Né? Ele é filósofo também? Sociólogo. 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 Uma grande figura. E Seja Singular é justamente o que a linha de apoio diz, as incríveis vantagens de ser diferente. Porque muitas vezes é aquilo que você falou no início. Não é no início, foi um outro vídeo que eu vi. Ninguém consegue ser igual a você. E é ali que está a tua grande vantagem. Não é em você... A tua potência. Né? Não é você querer ser como os outros. Então você até... tinha um movimento muito forte, um tempo, agora passou um pouco, que era a ideia de você precisa modelar alguém. Modelar, ele pode ser perigoso, porque você pode se inspirar em alguém, mas não querer imitar alguém. Modelar significa, na minha compreensão, você querer imitar. E quando você quer imitar, você já vai ser uma cópia daquilo. Daquilo. Não mais você. Então, ali a gente aponta uma série de pontos sobre como valorizar os teus pontos fortes que te fazem singular. Né? E um dos aspectos da singularidade é a maneira como nós percebemos o mundo. Porque é isso que determina, no final das contas, como tu vai lidar com o mundo. Então, o que faz você perceber o mundo da forma como você percebe? Então, a gente vai indo por esses caminhos. Não, e essa coisa da gente observar que a gente é um objeto de luxo, não tem nenhum igual ao outro. Eu vejo as pessoas falando que aquilo é exclusivo, nós também somos. Exato. Talvez sejamos o objeto mais de luxo que a natureza produziu. Não existe nada mais importante. E nem nada igual. E nem igual do que você mesmo. E aquilo que eu falei antes. Eu sou muito humilde. Não, a humildade não tem nada a ver com isso. Você precisa olhar para si, se entender, ver qual é a flor que quer aflorar, qual o fruto que você vai dar. Qual o chamado da natureza, né? Para um ser da natureza. Exatamente. Qual o chamado da natureza. Eu sempre acredito, Bia, que nós temos um talento singular, todos nós temos, e nós temos uma maneira singular de expressar esse talento. Então, por exemplo, talento singular, eu sei cantar. Tem várias pessoas que sabem cantar. Muitas que sabem cantar muito. Mas do teu jeito, só você. Só você. E aí, um terceiro ponto, existe uma necessidade no universo que só você pode suprir com esse teu talento singular e a maneira singular de expressar. Existe esse vazio e você veio aqui para preenchê-lo. E se você não fizer isso, vai ficar vazio. Vai continuar vazio. Com certeza, acredito nisso também. Temos outros livros aí.
Os atrevidos dominam o mundo. Tu acredita nisso? O atrevimento. Eu acho uma energia muito poderosa. Eu acho quase um movimento de fé. O atrevimento. Mas você tem que Não sei, você me falando isso me veio uma sensação de fé. O atrevimento significa o seguinte, se você olhar as pessoas que realmente conseguiram viver uma vida assim cheia, plena, eles em algum momento eles tiveram que dar um passo assim no abismo para ver se tinha uma ponte invisível ou não. Mas se não tivesse, concordo, eles teriam caído, mas sempre tem. É aquele voo. Você tem que ir até o alto, ninguém voa no chão. Exato. Você tem que ir se jogar. E às vezes é abismo. Muito, muito, muito boa essa metáfora. Você quer voar, você não pode tem jeito. Voar se pode rastejando. Ser, exatamente, pode ser que dê errado. Sim. Mas se der certo, também pode ser muito legal. Né? Então, quem domina o mundo são os que se atreveram e deram certo. Mas geralmente dá, viu? Eu acho que a maioria dá. O negócio é que o pessoal não acredita. Não segue o ensinamento de Jesus, né? Confia, não confia. Eles querem. Mas tem uma coisa que eu chamo da sabedoria da incerteza. Não existe sabedoria na certeza. Nunca. Então, assim, cara, você tem que aprender a se tornar confortável com o incerto. Que é a única coisa certa que a gente tem. As incertezas. Pronto. O tempo todo. O que é certo é passado. Eu já vivi isso, já experimentei isso, então é certo. Se tu repetir isso, vai se dar igual como se deu no passado? Não sei, acho que não. Mas se tu achar que tu já sabe porque tu já fez e não deu certo, então tu tá preso no passado. Se tu tá preso no passado, não há evolução, há estagnação, há retrocesso, porque nada fica estático. O relógio está girando, mas você não está saindo do lugar. Exato. Então, você tem que ter a sabedoria da incerteza. E aí eu faço esses livros, Os Atrevidos Dominam o Mundo, Seja Singular, eles sempre têm 3 elementos. 3 pilares? Não, 3 elementos em cada capítulo. Uma tese que eu trago, digo, eu acho que é isso. Aí eu trago exemplos práticos de pessoas que fizeram isso e busco estudos de universidades, de instituições. Que falam a favor dessa... Que defendem. Então, é muito isso. É uma pesquisa mesmo. É pesquisa é uma ousadia mesmo, de pensamento, com exemplos e com estudos científicos que comprovam, de alguma maneira, aquilo que você está pensando. Gosto muito dessa... É um processo. Dessa linha de trabalho.